Glória a Deus, Deus abençoe. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 28. Hebreus 12, 28. Vocês encontraram Hebreus 12, 28, diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Os que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Amém, gente? Até aqui. Então, eu já estou há alguns domingos, já reiteradamente, todo domingo, compartilhando com vocês palavras que resgatem para a igreja a identidade e a essência dela. A identidade da igreja. Porque nós estamos vivendo uma época no mundo onde as identidades estão se perdendo. A identidade das coisas, o que condiz com as coisas, está se perdendo em diversos aspectos, em diversos cenários. O exemplo disso são tantos. Eu poderia dizer aqui, por exemplo, os adolescentes que de 13, 14, 15, 16 anos, até menos, 12, 13, que para nós aqui que temos mais de 35 anos, talvez você vai lembrar disso, que essa fase da vida, essa idade da vida, o que condiz com essa idade da vida é a ansiedade de fazer 18 anos, é o desejo de viver e conquistar coisas, é o desejo de comprar e adquirir coisas, é o desejo de viver, desejo de liberdade, desejo de vida. Se a gente falarmos de 13, 14, 15, 16 anos, nós nessa faixa etária, nós lembraremos de um profundo desejo de viver, uma profunda vontade de ser feliz, de brincar, tudo fazia feliz. Hoje não. Hoje, se você pegar uma carta, por exemplo, como nós pegamos já cartas lá no início, quando o Felipe e a Dayana assumiram o GAC, o grupo de pré-adolescentes aqui do caminho, de 10 a 13 anos, nós pedimos cartas, eles pediram cartas, que eles escrevessem o que eles sentiam, Se eu pegar uma carta daquelas lá, que ainda tem guardado, e eu entregar para vocês e não dizer quem é, pega uma carta de uma menina, tem uma menina, por exemplo, pegar a carta dela e dar para vocês lerem, vocês vão dizer que é uma mulher de 48 anos com um casamento falido, com tudo arrebentado na vida. A impressão que dá é isso. Porque é tristeza, angústia, sofrimento, falta de vontade de viver, e o que desejava profundamente era a morte. 13 anos. Não combina? Não combina, não é isso. Nós estamos vivendo uma fase de profunda falência da identidade de homens, de pais, de mães. Homens que são pais, mas não conseguem entender que são pais. Não conseguem assumir a identidade que é pai, mãe. Filhos que não conseguem ter a identidade de filhos. Nós vivemos uma profunda crise de identidade. É como se você estivesse sendo assaltado e na hora do assalto olhasse para um policial armado e equipado e dissesse para ele assim: socorro, estou sendo assaltado. E ele dissesse assim: não posso fazer nada. Ora, se ele é um policial, se ele está armado, se ele está em serviço, o trabalho, a identidade, o papel dele era entrar em ação. É como se fosse isso. A igreja também não ficou fora, porque a igreja também sofreu um ataque na sua identidade. A igreja é a manifestação de Jesus. A igreja é onde Jesus está. A igreja não é um clube. A igreja é onde Jesus disse, ele mesmo disse, que ele estaria na igreja. E através da igreja, sendo o seu corpo, a palavra fala, a igreja sendo o seu corpo, a igreja daria continuidade nas coisas que Jesus fez. Ou seja, a igreja era para ser a resposta. A igreja era para ser o lugar, o local de famílias bem estruturadas. A igreja era para ser o local de
fidelidade, de sinônimo de fidelidade, de sinônimo de casamentos bem estruturados, de sinônimo de adolescentes felizes, de sinônimo de filhos que respeitassem e obedecessem os pais, sinônimo de fidelidade matrimonial. A igreja era para ser o lugar onde as pessoas, ao entrar, encontrariam tudo isso. E, infelizmente, não é mais. Não é mais. A igreja deixou de fazer parte da solução e se tornou parte do problema. Então, não são poucas vezes que o diabo vem e bagunça as famílias dos próprios crentes. Porque a igreja também perdeu, junto com todo o contexto da sociedade, a igreja também perdeu aspectos da sua identidade. E há alguns domingos eu venho falando sobre isso, e me suportem, eu vou até onde o Senhor direcionar para eu falar sobre isso, sobre o resgate da identidade da igreja. Hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra que o escritor aos Hebreus deixou para nós, lá no capítulo 12, versículo 28, que ele começa dizendo que para nós foi destinado um reino inabalável. Nós estamos recebendo, já que estamos recebendo um reino inabalável, recebendo para nós, recebendo na nossa vida, recebendo na nossa casa, recebendo na nossa família, um reino que não é possível ser abalado, é estruturado, é firme, não tem como abalar o reino que nós recebemos, o reino da oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, esse reino que nós podemos experimentar em vida agora aqui, essa vivência aqui na nossa casa, na nossa família, com coisas do céu. Venha o teu reino, para que agora, aqui na nossa casa, família, na minha vida, no trabalho, já seja feita a tua vontade, já agora como já é feita no céu. Foi nos dado a possibilidade desse reino, e o escritor aos Hebreus está dizendo que esse reino que foi nos dado, que está sendo entregue para nós, é um reino inabalável, e não por acaso é inabalável, afinal de contas, esse reino é estabelecido sobre o nome de Jesus, sobre Jesus. Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz que nós fomos edificados em cima da pedra angular, a pedra fundamental. Aqueles que trabalham com obra e sabem muito bem, ou talvez não saibam, mas antigamente, quando não havia prumo, não havia nem muitos instrumentos para medir, era colocada uma pedra impecável na esquina de qualquer edifício a ser construído, qualquer um. Uma pedra impecável, perfeita, sem nenhum tipo de distorção. Essa pedra era colocada na esquina, no canto do edifício, e a partir daquela pedra fundamental, pedra de esquina, pedra do fundamento, a partir daquela pedra era construído todo o edifício. A palavra está dizendo que a pedra fundamental desse reino inabalável é Jesus. Jesus é a base, por isso que é inabalável, porque é fundamentado, medido, esquadrinhado por Jesus. Por isso que eu quero que você entenda, e sempre digo aqui a vocês, o centro da igreja e desse reino sempre será Jesus. Cuidado quando você vai seguir um lugar onde o movimento é estruturado em cima do nome de uma pessoa. Há muita igreja por aí sendo estabelecida em cima de nome de homens. Sabe? Quando se sobe no púlpito, mais se fala da vida dele do que da vida de Jesus. Quando se sobe no púlpito para pregar, e o que menos você ouve é Jesus. Você ouve de tudo. Porque eu fiz, porque eu fui, porque eu não sei o quê, porque eu tal coisa. Irmão, eu nada. Vai ver o que vai dar. Vai ver o que vai dar. Em movimentos que se chamam a igreja, que se estruturam em cima de nome de homens. Vai ver o que vai dar. Homens que se sentem a última traquinas de limão do pacote. Limão porque é azedo. A última. Eles têm que ser ovacionados, eles têm que ser honrados, eles têm que andar com segurança, eles têm que andar longe do povo, eles têm que ser as estrelas. Irmão, foge dessa gente, irmão. Foge dessa gente. Tá cheio. A grande maioria é um bando de frustrado que não conseguiu sucesso na vida em lugar nenhum e usou a palavra para fazer um sucesso bobo, que vai levar eles e quem o seguir para o inferno.
Só tem uma. Aí, assim, a partir deles, como é que se funciona? Famílias desestruturadas, um monte de confusão, porque se estabeleceu a fé em cima do nome de homens. Não. O reino inabalável só se estabelece quando nós seguimos e nos pautamos por Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Ele é o guia, ele é a base, ele é o fundamento. Seja toda a palavra dele verdade, toda a palavra dos homens mentira. Só ele é o Senhor. E o reino que se estabelece a partir de Jesus, esse reino é inabalável. É inabalável. Não tem como ser abalado. Então, ele está dizendo que esse reino foi estabelecido, está sendo nos dado esse reino para nós. E através desse reino, sendo assim, nós então devemos ser agradecidos e adorar ao Senhor de modo aceitável, com reverência e temor. Outra versão fala que nós devemos reter a graça com gratidão e servir de modo agradável. Então, quando nós entendemos que nós recebemos essa graça, recebemos a bênção do Senhor, ele está dizendo que essa graça, esse entendimento deve ser retido, guardado, protegido. Porque é rapidinho para a gente esquecer de onde veio. É rapidinho para nós que andávamos talvez necessitados da bênção e da graça do Senhor sem merecer. Sem merecer. Porque nenhum de nós mereceu nada. É muito rápido para a gente, sem merecer, receber a bênção do Senhor, ser abençoado por Ele e logo ali na frente esquecer de onde a gente veio. Ele está dizendo o seguinte: lembra de onde vocês vieram. Lembram que vocês foram abençoados. Porque enquanto nós estivermos lembrando que fomos abençoados, enquanto a gente lembrar que Ele nos alcançou, sempre haverá gratidão no nosso coração. Sempre. Nunca haverá orgulho, eu nada, eu era ninguém, ele me alcançou e me abençoou, e eu sou abençoado. A palavra diz que até o alimento na nossa mesa foi dado por ele. Amém. Então, quando nós lembramos disso, e quando nós mantemos isso sempre refrescado, é o que ele está dizendo: retenham a graça. Retenham, guardem ela. Retenham. Como na própria Santa Ceia, que ele manda a gente fazer. Todas as vezes que lembrar dele, quando sentar para comer, a gente deve olhar para dentro. E olhar para dentro não é para ver o quanto a gente é santo, porque eu duvido alguém que olha para dentro de si e veja uma santidade. Ninguém tem. Quando a gente olha para dentro de nós, vê pecado. E quando a gente olha para dentro e vê pecado, e vê que nós mesmos só temos coisas ruins, e a única coisa que tem de bom em nós é porque ele deu, então a gente é grato. Não tem como não ser grato. Ele está dizendo: retenham a graça, guardem a graça, guardem ela, retenham ela. Por isso que às vezes nós somos espetados por coisas, por isso que o soberbo sempre é abatido. Porque todas as vezes que o soberbo se exalta, o Senhor permite que ele seja abatido, para ele lembrar que não é nada. Então ele está dizendo para isso: nós estamos recebendo um reino que é inabalável, é indestrutível. Retenhamos então a graça e sirvamos de modo agradável. Quando a gente fala sobre servir de modo agradável, lembrando da graça e tendo esse reino, o que vem na sua mente, o que remete à sua mente quando você ouve a palavra servir? Igreja, não é não? Então sirvamos como? Na igreja, ajudando os irmãos, né? No staff, no acolhimento. Isso é servir, mas não aqui. Porque essa igreja que ela é poderosa, essa igreja que é inabalável, essa igreja que ela tem resposta para o mundo, ela começa na sua família, na sua casa. E servir, o que ele está dizendo aqui sobre servir de modo agradável, é em casa. É com a família. É o homem servir a sua esposa, a esposa servir o seu marido, o casal servir os filhos e os filhos servir o casal. É sobre isso. Servir de modo agradável. E ele começa nos atributos desse servir. Seja constante o amor fraternal. Seja constante o amor fraternal em casa. Seja constante o amor fraternal para a família.
Seja constante o amor fraternal do marido para sua esposa, da esposa para o seu marido. Constante o amor fraternal. Em casa. Em casa. Porque tem gente que é o amor fraternal em pessoa. Podia botar, tá tatuado, igual o falhado lá que tatuaram na cabeça dele. Você vê, aqui é o amor fraternal. Pode trocar o nome. Igual troca os caras aí. André do Amor Fraternal da Silva. Pode botar. A igreja. E às vezes em casa é o capeta. No trabalho é o cão. Mas na igreja é o amor fraternal. Não adianta nada, irmão. Não adianta nada. Essa palavra, servir com amor fraternal, em casa. Marido para a esposa. Esposa para o marido. Os maridos para os filhos. Os filhos para os pais. Agora, o que é o amor? Como encontrar o amor? Esses dias eu estava conversando com alguns jovens porque agora eles resolveram namorar. Eles resolveram namorar. Aí, tá bom. Depois dos 18, trabalhando. Depois dos 18, trabalhando. E é para se conhecer. Não é para se agarrar, ficar se agarrando. Não é tua, não é teu, só depois de casar. Ah, mas assim é ruim, pastor. Tem problema. Nessa igreja, nessa rua aqui, deve ter umas 8 igrejas. Mais ou menos. Por aí. É preto, é legal, tem luz, fumaça. Até demais fumaça. Tem que diminuir o bico ali da fumaça ali, ó. Cheguei a passar mal aqui da fumaça. Mas a família e a construção da família é sagrado. Se no mundo é oba-oba, se em outra igreja é oba-oba, que seja. Aqui não vai ser. Mas enfim. Amém. Amém. Que seja. Amém. Amém. Agora, então eu estava falando com eles. Aí que eu amo. É que eu amo. Assim, que eu amo. Tá, mas me define isso que eu amo, eu perguntei. Não é que eu penso nela o tempo todo. Eu desejo ela o tempo todo. Eu quero falar, estar com ela o tempo todo. Eu amo. Aí eu falei para ele assim, mas isso aí eu sinto pelo chocolate também. Se final de culto de domingo, 2 cultos, irmão. Ainda por cima eu subo ali, às vezes atendo um ou outro. Final do culto, tudo que eu quero é chegar na minha casa, sentar no meu sofá, pegar uma barra de chocolate e uma caixa de morango. E comer até desmaiar. Acaba o culto, eu fico pensando assim. E é frio mesmo, chocolate frio mesmo, e ali o morango ali, e os dois se misturam e é uma sensação. Eu sinto por isso também. Não é amor, isso é desejo. Se é vontade, desejo, paixão, chama do que você quiser, não é amor. A palavra deixa muito claro que é amor. Posso ler, não? Tem certeza? Ó. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 e versículo 4, define o amor. O amor é uma coisa muito clara de se enxergar, muito óbvia de se ver. Veja bem, o amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata. O amor não maltrata. Já viu aquela história que depois do maltrato é mandado embora? E é um dia depois assim, mas eu te amo. Eu estava com a cabeça quente. Foi sem querer. Desculpa. Eu estava nervoso. Eu tenho que me tratar. Eu vou me tratar. O amor não maltrata. Pode ser qualquer outra coisa. Mas o amor não maltrata. O amor não procura seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor é isso. Isso é amor. Tudo suporta. Eu fico olhando às vezes assim, quando alguém diz assim, tá suportando. Irmão, o amor tudo suporta. O amor tudo suporta. Porque estar com uma pessoa, e quando a palavra fala, quando a palavra está dizendo
que o servir, a partir do que ele está dizendo, o servir é servir com amor, amor mútuo, amor fraternal. Esse amor fraternal que o marido deve destinar à sua esposa, a esposa para o marido, amor é tudo suporta também. Tudo suporta também. Então, não é não amor estar suportando, porque às vezes, irmão, as pessoas têm que nos suportar, porque a gente às vezes é chato. Eu não sei você, irmão, mas eu às vezes sou muito chato, muito chato. Tá lá minha esposa aqui, pode dizer sim mais do que eu. E às vezes ela tem que me suportar. O amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor é paciente. O que a palavra está dizendo é que quando nós firmamos no amor fraternal em casa, um para o outro, nós estamos servindo ao Senhor. Isso é servir ao Senhor. É honrar ao Senhor. Amor fraternal. Então, seja constante o amor fraternal. Constante o tempo todo. Todo dia. Nós formaremos famílias abençoadas. Nós formaremos, nós seremos, não uma igreja que causa e provoca, não uma igreja legal. Nós não precisamos ser uma igreja legal. Nós precisamos ser uma igreja formada por famílias que tem nelas e no meio delas a presença do Senhor. E uma família que tem a presença do Senhor, uma família que quer agradar o Senhor, que carrega isso em si, é uma família que se ama mutuamente, tem amor fraternal um pelo outro. Que a pessoa mais importante da sua vida, meu irmão, é tua esposa. Ninguém é mais importante do que ela. A pessoa mais importante da tua vida, minha irmã, é o teu marido. Ele é o mais importante. E os mais importantes de vocês dois são os filhos. Para eles tudo primeiro. Para eles o melhor. Para eles o tempo. Para eles a atenção. Para eles o cuidado, o carinho, o afeto, a compreensão, o suportar. Fico vendo às vezes pessoas que suportam mais um colega xarope do que o esposo ou a esposa. Amor é suportar também. Servir com amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui sem o saber. Alguns acolheram anjos. É interessante quando a palavra fala e deixa muito claro que os anjos são reais. E que por vezes alguns receberam anjos sem saber. Os anjos são seres que fazem parte do cotidiano da igreja e da vida do crente. Fazem parte. A palavra diz isso. A palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem os livra. Há anjos, existem. Nós não os adoramos, porque a palavra não diz isso. Mas nós devemos saber que eles existem. Agora, o cenário que ele está falando aqui é um cenário onde havia muita pouca hospedagem. Então tinha que hospedar os irmãos que vinham de longe. Ele está falando que nós devemos servir sendo hóspedes. E eu estava pensando sobre isso, sobre essa hospedagem. E eu lembrei de quantos pais, às vezes, quando o filho chega na fase da adolescência, da juventude, descobrem que quem está na sua casa, na verdade, é um estranho. Porque muda. Com pensamentos diferentes. Bombardeado pela escola, bombardeado pela internet. Daqui a pouco você olha na sua casa e tem alguém que você não reconhece. Hospedar alguém, irmão, é pesado, não é fácil. Vocês já hospedaram alguém aqui por 30 dias, por exemplo? 30 dias alguém na tua casa, irmão. Deus do céu. Pesado. A casa continua na mesma rotina, mesma pegada, mas algumas coisas mudam para hospedar aquela pessoa. Às vezes você precisa hospedar os seus próprios filhos. Entender eles. Trabalhar com eles. Dar atenção para eles. Hospedar exige atenção. Eu nunca vi alguém ser hospedado na casa de alguém e a pessoa nem aí para ela, para outra. Hospedar cansa mais, às vezes, a gente. Cansa até igual, porque tem que estar dando atenção para o hóspede. Tem que estar conversando com ele. Hein? Aí o hóspede vem com os assuntos nada a ver.
Casa de gremista, hóspede colorado, dia de Grenal. Vontade de mandar embora. É assim que você, às vezes, tem que fazer com seus filhos. Dar atenção para eles. Falar com eles de um assunto que vocês não estão nem interessados. Eles vão falar do jogo lá do Roblox. É? Não? O que mais? É que Roblox é o que a Luísa joga, sei lá. O gatinho não, hein? Tá amarrado o gatinho aí, gente. O gatinho é ladrão. Free Fire, é. O Squad. Ela vai falar com vocês umas coisas que vocês não estão nem aí pra saber. Tem que dar atenção. Criar filho dá trabalho. Criar filho dá trabalho, dá atenção, tem que dar atenção, tem que conversar, tem que dialogar, tem que tirar tempo, vai trabalhar, vai chegar cansado do serviço, estressado, mas tem que dar atenção para os teus filhos. Ele está dizendo aqui que nós devemos hospedar, isso é servir, irmão. Servir, ele está dizendo que não esqueçam da hospitalidade, sejam hospitaleiros, deem atenção. Se o teu filho chegou numa fase onde ele mudou, então dê atenção para ele como um bom hospedeiro do seu próprio filho na sua casa. Dá atenção, conversa, dialoga, cuida. Isso é honra. Isso é a formação de uma igreja abençoada, de uma família abençoada. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Esses aqui são os irmãos da igreja que tinham sido presos na época. E ele disse, não esqueçam deles, porque é muito fácil, não é minha dor. Não é minha dor. O cara está preso, eu não. Então, tudo bem, irmão. Estou orando por ti. Igual no WhatsApp, irmão, nunca mais faça isso, irmão. Dizer que vai orar por alguém no WhatsApp e continuar comendo, almoçando. Eu vou orar, não é problema meu, não. Ele está dizendo assim, quando alguém estiver preso, se sinta como se você estivesse preso também. Quando alguém estiver sofrendo, como ele está dizendo aqui, quando alguém estiver sendo maltratado, então se sinta como se ele também estivesse maltratado, se importe com eles. Isso acontece hoje no âmbito da família. Hoje isso não acontece mais no ambiente dos casais, irmão. Às vezes a mulher está sofrendo, entrando numa depressão, numa situação difícil, e o homem quer tocar a vida igual. E aí, quando ela se torna insuportável por conta da depressão, ele diz assim, não, vou chamar um psicólogo para ti, não aguento mais. É psicólogo, é você. Os maridos, a mesma coisa. Não suporta, está sofrendo, o problema é teu. Não, irmão, não é problema teu. Essa frase não pode existir num casamento. Irmão, nem parece de casal hoje, mas Deus tocou para cá e é para cá que vai. O problema é nosso. Entendeu? Não é, irmão. Não existe, o problema é teu, irmão. Fez a conta, o problema é teu. Mentira. Não é verdade. É problema nosso. Tudo é problema nosso. Não existe. Então ele está dizendo assim, não, eles estão sofrendo, deixa eles sofrer. Não. A gente tem que sentir como se estivesse preso com eles. O marido tem que sentir como se estivesse sofrendo com ela e ela com ele. Seja o que for, não existe dor dele, dor dela e eu de boa. Não existe. Um sofre a dor junto com o outro. E o casamento, e aqui está a prova de que essa palavra é para a família. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Esse texto um dia a gente fala numa palestra para casais. Mas o casamento é onde Deus faz nascer a sua bênção e a partir daí ele constrói a igreja. É lá. O lugar onde você deve louvar ao Senhor e cantar ao Senhor. Aqui também, mas na sua casa primeiro. Sabe? Botar um louvor lá. Mas tem gente que só canta louvor aqui, irmão. Em casa é só Caissara. Se o pastor chega, é aquela correria. Canta louvor.
louvor lá na sua casa. Mas não é louvor só para ouvir enquanto está limpando, ouvir por ouvir. Irmão, um louvor que tu bota para ouvir por ouvir tem o mesmo sentido de ouvir um Red Hot Chili Peppers. Vocês gostam, né? Eu vi umas caras de quem gosta aí. Entendeu ou não? Não. Não é botar pra ouvir. Bota pra ouvir qualquer coisa. Não, é botar pra adorar em casa, com a família. Louvar ao Senhor com a família. Botar um filme, esse dia eu botei um filme lá pra ver lá o Movimento de Jesus. O Movimento de Jesus, se vocês não assistiram ainda, assistam, é uma benção. Botei o filme Movimento de Jesus, irmão. A Luísa estava dormindo do meu lado. Quando ela acordou, eu estava com a mão para cima no tendel. Eu já estava no tendel. Ela só olhou de canto de olho e voltou a dormir. Porque já estava tudo virado na minha sala. Porque é isso. Em casa, é na casa que as coisas acontecem. É na casa que marido ora pela esposa e vem a bênção do Senhor sobre ela. É em casa que a esposa ora pelo marido. Abençoa meu marido, Senhor. Honra ele. É em casa que a mulher exalta o seu marido e o marido a esposa. Nós vivemos num tempo onde os homens e as mulheres não exaltam mais seus companheiros, não é só reclamação. Se gravar a vida dos homens e da mulher hoje, ou se tá bom, não fala nada, porque é o que tinha que estar. É igual o pai que fala assim, não fez mais que tua obrigação. Quando o casamento tá bom, parece que é o pai dizendo, nada mais que obrigação. Mas quando tá ruim, aí ora. Aí ora, ô João. Aí ora. Senhor, até quando, Senhor? Não aguento mais esse sofrimento. Não, pai, irmão, por favor, não faz mais isso. Não. Honra. Exalta. Promove. Abençoa. Exalta. Deus, obrigado pela minha esposa, Senhor. Ela é meia cheia das mas eu amo ela, é cheia de Deus. Deus, obrigado pelo meu marido, Senhor. Vive uma semana, né? Semana de futebol, mas é uma benção. Ei, meu irmão, falei de vocês, não de nada, eu estou pregando a palavra, pai. Entendeu ou não? Não, mas é uma reclamação. Hoje é só reclamação. Não tem, irmão, não é um ambiente da presença do Senhor. O ambiente da presença do Senhor é exaltação, é glória a Deus, pela vida um do outro. É honra, olha o que ele está dizendo. O casamento deve ser honrado por todos. Honre o seu casamento. Honre a sua família. Isso aqui, irmão, não é palestra para casais, não é. Isso aqui é palavra para a igreja. Porque igreja não é isso daqui que a gente se junta. Não, igreja começa na nossa casa. Os homens são pastores das suas famílias. A palavra diz, a palavra compara Cristo à igreja como homem e a sua mulher, como a esposa e seu marido, porque isso é muito importante. O lugar da bênção do Senhor é a sua casa. Os cômodos da sua casa têm que conhecer a presença do Senhor. A sua cozinha tem que conhecer a presença do Senhor. Tanto quanto é aqui, seu quarto, sua sala, sua casa, seu banheiro. Tem que experimentar a presença do Senhor que existe na vida de um casal, de uma família, porque é isso que a palavra fala. Isso é um reino inabalável. É daí que surge o reino inabalável do Senhor. É de lá que surge. Não é daqui. Porque daqui, muitas coisas que aparentemente eram perfeitas se acabaram logo ali na frente. É abalável quando é aqui. É abalável quando é só na igreja. Mas na família é inabalável. Então a gente tem que lembrar que isso tem que ser levado lá para nossa casa. Seguindo aqui para a gente encerrar. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará e julgará os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Sabe o que é amor ao dinheiro, irmão? É aquilo que eu falei aplicado ao dinheiro.
Aquele que ama o dinheiro, tudo suporta pelo dinheiro. Aquele que ama o dinheiro, tudo espera pelo dinheiro. Aquele que ama o dinheiro, faz todo aquele texto para o dinheiro. Então não amem o dinheiro. O dinheiro vem para todo aquele que trabalha, todo aquele que é inteligente, que busca sabedoria para poder adquirir condições financeiras. Todo mundo é possível. Agora, não se iludam, cada um tem a sua medida, e a sua medida é uma bênção. Não se percam nisso. Dinheiro é meio, não fim. Então, se o meio que temos nos proporciona poucas coisas, então as poucas coisas proporcionadas por aquilo que temos deve ser recebido como bênção e não como maldição. A vida do crente não é uma vida de expectativa, a vida do crente é uma vida de certeza. Então, se nós vivemos hoje assim, nós temos certeza absoluta que o que recebemos é bênção do Senhor. Nós deseja mais? Não tem problema. Coloca na presença do Senhor e honestamente, diariamente, busque aquele objetivo, mas nunca a partir de uma insegurança e insatisfação. As conquistas nossas do crente, as conquistas do crente nunca devem ser conquistas a partir de um sentimento ruim, mas sempre um sentimento bom. Deus, obrigado pelo que eu tenho. Obrigado pelo que eu recebi. Eu quero mais. Mas isso não muda, que eu já me sinto abençoado. Eu entendo que eu posso mais. E pronto. Cresce a partir de uma certeza. Porque às vezes eu olho, veja bem. Às vezes eu olho alguém que prosperou financeiramente e quando se torna rico diz assim, agora eu sou abençoado. Não. Irmão, eu vou em casas às vezes que as pessoas têm até vergonha de me receber e eu não ligo. Se alguém pensa sobre isso, eu vou trazer o pastor, não dá bola pra isso não, irmão. Porque se tem uma coisa que eu não me importo e não faço nenhum tipo de diferença onde eu estou, alguns já sabem disso aí. E às vezes eu entro em lugares assim que as pessoas têm vergonha às vezes, mas é abençoado. Eu me criei numa casa onde o quarto do meu pai e da minha mãe, meu e do meu irmão era o mesmo. Tinha buracos no chão. Era uma casa de segunda mão. De madeira. Entende, não? TVzinha pequenininha, cômodazinha ganhada, roupeiro antigo. Mas eu vou dizer para vocês, era muito abençoado aquele lugar. Era muito abençoado aquele lugar. Meu pai prosperou, hoje tem uma casa abençoada, assim, né, no sentido da ótica dos outros. Mas a outra era abençoada também, igual aquela. É uma casa só mais bonita, mas não é mais abençoada. É abençoada igual. Igual era a outra. Isso não é bênção do Senhor. Nós já somos abençoados. E cada um na sua medida. E naquilo que tem aqui. Uns enriquecem mais, outros menos. Uns nasceram com briga, irmão. É impressionante. Não, já viu não? Já viu não? Tem uns que dá 10 pila pra eles na mão, não sei como é que faz. É impressionante, irmão. Impressionante. Eles têm o dom. Mas é o pedigree. Mas é a medida dele. Isso flui para ele como flui um rio, para ela como flui um rio. Para outros não tem, irmão. Dá 10 vira a Coca-Cola. Mas ele é feliz e abençoado também. É a medida dele, irmão. Uns a medida eu seguro, guarda para depois, os outros você torra que amanhã é outro dia. É a medida de cada um, meu irmão. Isso não é bênção. Não. Bênção é aquele que cumpre isso dentro da sua casa. Chega de a gente achar que o lugar da presença do Senhor é esse lugar aqui. Não, nunca foi esse lugar. O lugar da presença do Senhor é a nossa casa.
Nossa casa tem que ter a presença do Senhor. Nossa casa tem que ter tolerância, amor, submissão, honestidade, verdade. E nossa casa tem que ter a presença dele. E quando a nossa casa tiver a presença dele, nós nunca mais andaremos por aí que nem uns mortos de fome. Nunca mais a igreja será um lugar para a gente receber. A igreja será um lugar para a gente dar. Porque já recebemos na nossa casa. Eu venho de casa não na expectativa o que eu vou receber hoje, o que eu vou ganhar hoje. Claro, aquele que vai chegando naturalmente, aquele que vai chegando na fé natural, esse lugar vai alimentando, mas depois, lá na sua casa, é o lugar onde Deus te enche, é o lugar onde você e a sua esposa e os seus filhos vivem um avivamento do Senhor lá. E quando você vem para casa, para a igreja, não vem com necessidades. Não, já foi tudo suprido pelo Senhor lá. Vem para servir. Amém? Vem para servir. Marido e esposa, cheios da presença do Senhor, cheios de amor, de tolerância, de compreensão. Eles entram na igreja e eles servem ao Senhor. E os filhos, ao seu redor, vão crescendo. E aí nós vamos experimentar uma coisa que tem me incomodado muito, 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 muito. Os nossos filhos, nós não teremos mais medo do que o mundo fará com eles. Tá errado isso aí. Tá errado. O que vai acontecer com meu filho em tal lugar? Irmão, quando ele cresce nesse ambiente, é o lugar que tem que ter medo do nosso filho. Vai chegar em famílias desestruturadas. Vai chegar em famílias onde o pai tem orgulho do filho com 12 anos que bebe, que pega as guriazinhas tudo. Tem orgulho do palavrão que o filho fala. É isso aí. E aí chega o teu filho lá. E do nada, aquele começa a ser influenciado pelo teu filho. E não pouco, como já acontece aqui. Você vai ver colega do seu filho entrando na igreja e logo depois os pais. Hoje eu vi lá, né, os pais do menino ali. Estava lá no centro hoje. Mãe dela. Sabe por quê, irmão? Porque alguém deles, cheio de Deus, tocou colegas deles. E os colegas vieram. E eles estão lá nas escolas que até agora há pouco tempo a gente ouvia um perigo lá, um perigo. Que perigo, irmão? Perigo para eles. Perigo para eles. Porque para eles não são cheios de Deus. Isso vai começando a acontecer. Mas aonde? A partir da onde? Daqui? Não, da sua casa. Da sua casa. Sua casa tem que ser uma bênção. Sua casa tem que ser uma igreja cheia da presença do Senhor. É isso que o Senhor tem para nós. E quando isso acontecer, irmão, nós vamos começar a descobrir o poder que a igreja tem. Nós não somos, em nome de Jesus, coloque isso na sua cabeça, nós não somos parte do problema, nós somos parte da solução. Nós não somos parte do problema. Nossos casamentos não são iguais os dos outros, cheios de problema, não. Os nossos casamentos são uma bênção. Ele chega para você, não aguento mais a minha mulher. Eu já agradeço a Deus pela minha. Ué, o que houve? Salão de beleza, irmã. Salão de beleza é o cão, né, irmã? Né, irmã? Bom lugarzinho para as irmãs falar dos homens, marido. Não, as 15 clientes, né? Aí começa a falar, mas não, o meu é uma bênção. O meu é uma bênção. Mas o meu é muito bravo, o meu também é, mas ele é uma bênção. É homem bom, trabalhador, honesto, fiel, cheio de Deus. Amém, irmão? Então nós vamos começar a entender que a nossa vida começa a tocar a vida das outras pessoas, porque isso que a igreja é. A igreja não é um lugar qualquer. A igreja é um lugar onde Jesus se manifesta. E não só aqui, mas na nossa casa também. Principalmente nela, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, gente. Vamos orar. Vamos orar. Glória a Deus. Enquanto a sua esposa, seu esposo aí, dá a mão para ela. Abraça ela aí, abraça ele aí.
Encontrou aí? Encontrou teu esposo, tua esposa aí, irmão? Quem não está aqui, lembra dele ou dela e ore por ele ou por ela. Quem não tem, abraça aí o corpinho. Quem quer e está com fé, faz assim pela fé, em nome de Jesus, assim é. Amém, gente? A igreja só será a igreja que nós sonhamos e vai ser o dia que nós tornarmos a nossa casa um ambiente da presença do Senhor, onde realmente tenha amor fraternal sempre. Amém? Vamos orar? Se alguém quiser uma oração, pode vir aqui à frente, eu vou orar por vocês. Feche teus olhos. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos pela vida dos teus filhos. Eu oro pela tua igreja, Senhor. A tua igreja, Senhor. Que não é essa que se reúne aqui, é aquela que está lá nas casas. E de lá nós viemos para cá, mas não para receber apenas, mas porque já recebemos nas nossas casas. A igreja poderosa, triunfante, vencedora. A igreja que é a resposta para o mundo começa na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. A tua presença tem que estar lá, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor habite com a tua presença na casa dos teus filhos. Meu irmão, minha irmã, enxergue agora a sua casa, enxergue agora a sua casa, seu pátio, os cômodos, a cozinha, os quartos. Enxergue a sua casa hoje, a sala. Enxergue, peça ao Senhor em nome de Jesus, Deus. Eu quero a tua presença na minha casa. Ore a Ele, erga a sua voz em oração e diga para Ele: eu quero a tua presença na minha família. Eu quero ser igreja na minha casa. Abençoa os cômodos da sua casa, que lá naqueles cômodos a presença do Senhor habite. Em nome de Jesus, isso, erga a sua voz em oração. Erga a sua voz, peça ao Senhor: Deus, que a minha casa seja um lugar da tua presença. Que os cômodos da minha casa sejam um lugar da habitação do Senhor. Em nome de Jesus, que haja amor, compreensão, perseverança, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal que habita nessas casas, todo impedimento para que a tua presença se manifeste lá. E venha, Espírito Santo, com tudo que é teu, sobre essas casas, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ore, irmão, ore pela sua esposa, ore pelo seu marido, ore pelos seus filhos, ore por eles, ore pela sua casa, em nome de Jesus. Não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em ti, Jesus, confiando em nosso Deus. Seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, os nossos Deus. Que haja perdão, Jesus Cristo. Que haja a liberação do perdão sobre as famílias, Deus Pai. Que essa porta seja fechada hoje, em nome de Jesus Cristo, Deus Pai. Venha abençoar, Senhor, toda aquela mulher, todo aquele marido que ainda não perdoou, Senhor. Venha, Senhor, com a tua misericórdia, com a tua graça e com o teu Espírito. Que haja perdão e verdade para que tu possa entrar nessas famílias e habitar lá. Toda casa que o inimigo está entronizado, que essa noite, Senhor, as famílias tomem posições na tua presença, Deus e Pai. Que as pedras sejam colocadas novamente no altar, Deus e Pai. E quando eles voltarem para o seu lar, encontrem, Deus e Pai, novamente a tua presença naquele lugar, Jesus Cristo. Que haja perdão, amor, compreensão, Senhor. Porque tu tem isso para nos entregar, é somente a gente querer, Deus e Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Temos certeza que hoje, Senhor, teremos famílias restauradas neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Obrigada por todas as coisas e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, muito obrigada, Deus.
Em nome de Jesus, a presença do Senhor nas nossas casas, nas nossas famílias. Nossas casas serão cheias da presença do Senhor. Nossas famílias serão cheias da presença dEle. Para a glória do nome de Jesus. Para a glória do nome de Jesus.